declare: preciso, preciso de ti. 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 Glória a Deus, aleluias. Aplauda o nome do Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus, amém? Chamar a irmã Alice. A palavra está com a irmã Alice, amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia no Salmos 1, versículo 3, apenas o 3, amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. É motivo de muita alegria nós estarmos aqui nesta noite, né, para adorar o Senhor com os nossos louvores, com as nossas adorações, e também com o nosso dízimo, com a nossa oferta, né? Uma oferta ousada ao Senhor. É maravilhoso servirmos ao Senhor. Amém? Podemos ler, irmãos? Amém? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Palavra maravilhosa para as nossas vidas. Amém? Então, nós já sabemos, né? O envelope do dízimo é amarelinho, é esse aqui. Amarelo, né? Esse daqui também, um amarelinho mais claro. E o branquinho. São os que a gente está, né, no propósito, né, missão, como o pastor fala, como o irmão Ricardo fala, né, nós estamos na ponta da corda, e a gente sabe que é muito importante nós fazermos a nossa parte, para que o evangelho seja pregado. Muitas pessoas estão aí, né, trabalhando nessa obra, e muitas vezes a gente não está fazendo, mas se a gente fizer, né, a parte financeira, nós vamos estar ajudando as pessoas que estão pregando o evangelho, amém? E esse é o projeto Templo. Nós sabemos que a nossa igreja vai ficar bonita, que vai acolher muitas almas, amém? E aqui no envelope está escrito assim: a glória deste novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos, amém? Eu estou sem óculos, não consigo enxergar, aqui está muito pequenininho. Mas que a gente possa contemplar, né, a glória do Senhor neste lugar, vendo esse templo crescer. Hoje pela manhã a gente veio limpar, e a gente fez com carinho, sempre está lembrando, né, fazer as pequenas tarefas com dedicação. E também sermos fiel no dízimo. O que vem a ser o dízimo? Aquilo que você recebe, e 100% você recebeu. Você vai tirar 10%. Todo mundo já sabe, né? Mas o Espírito Santo está falando conosco nessa noite. Tem algum detalhe que o Espírito Santo está nos incomodando? Então, 10% não nos pertence. Nós precisamos compreender. Eu não vou dar o dízimo, eu vou devolver, porque é do Senhor. Amém? A partir do momento que nós fizermos esse concerto com o Senhor, as portas dos céus abrirá sobre a sua casa. Malaquias 3 fala também sobre isso, que Deus, ele pede para nós: faz prova de mim, faz prova do Senhor, porque o Senhor, ele vai te abençoar. Amém? Podemos estar orando agora, né? Logo em seguida, o irmão vai estar passando com a sálvia, e o ministério de louvor vai estar louvando e adorando o nome do Senhor. Coloca em pé, se coloca em pé agora, e levante para cima seu dízimo, aquilo que você trouxe para a casa do Senhor hoje, e
faz prova do Senhor, amém? Senhor nosso Deus, nós te pedimos, Pai, Senhor, perdão pelas vezes que não dizimamos e nem ofertamos na tua casa, mas que a partir de hoje, Senhor, nós venhamos fazer um voto, Senhor nosso Deus, de servir mesmo, Pai, não só pela metade, Senhor, mas fazermos por completo, sermos dizimistas e ofertantes da tua casa, Senhor. Ó Deus, vem abrir as portas dos céus e derramar as bênçãos poderosas, Senhor, sobre a vida do teu povo, Senhor. Ah, Papai querido, Papai santo, que nessa noite venha acontecer, Pai, milagres e prodígios, portas de empregos venham ser abertas, Senhor, contas bancárias, Senhor, vão ser, Senhor nosso Deus e Pai, restaurada, aquilo que você perdeu, aquilo que ficou para trás, que o Senhor nesta noite está derramando sobre a tua vida uma porção dobrada daquilo que Ele tem te prometido. Que nessa noite você saia daqui hoje com as bênçãos na mão, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não há outro como tu, soberano e fiel.
Declare. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, Ele é tudo. tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Nesse momento, aproveitando que a igreja está em pé ainda, né, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar pelos enfermos nesta noite. Pedimos pela Maria de Oliveira, pela Silene, pela Graziele, pela Fabiola, pela Ângela, pela Ana Odária e família, amém? Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, em um só Espírito, Senhor, nesta casa de oração, Papai. Pedimos por todas estas vidas, Pai, que chegaram esses nomes até nós, Pai amado. Deus Todo-Poderoso, vai de encontro a cada vida, Senhor, cada família representada através delas, Pai. Vai com o teu conforto, com o teu bálsamo confortante, Senhor, com a tua unção poderosa de cura, de libertação, de restauração, Pai amado. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe o que cada um necessita nesta noite, Pai amado. Que o Senhor faça um milagre, que o Senhor remova as pedras, Pai amado. Cura, liberta, Senhor. Faça novas as coisas na vida dessas pessoas, Pai amado. Grandes obras o Senhor tem para cada uma delas, Pai amado. Que elas possam viver o novo do Senhor, a cura, Pai amado, do altos céus, que o Senhor visite cada lar, Senhor Deus, que toda briga, toda contenda, todo mal caia por terra, toda obra do mal, todo laço do mal, Senhor Deus, venha ser retirado desses lares em nome de Jesus, dessas vidas, Pai amado. O Senhor venha com a tua mão poderosa, Pai amado, e faça um milagre, e transforma, Pai amado, em nome de Jesus, assim nesta casa de oração, cada vida aqui, Senhor, cada vida representada nesta noite, que o Senhor faça um milagre, cura e liberta, Senhor, nos renova, Senhor, nos cura de todo mal, Senhor, de tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai amado. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Eu também quero saudar a igreja na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos, irmãs. Nós continuamos orando aí pelos enfermos que estão no nosso caderno de oração, na caixinha de oração. Já temos um testemunho, o Tito, o irmão Tito agradece as orações, né,
que o irmão Antônio pediu oração por ele aí esses dias, né? Ontem, anteontem, ia fazer a cirurgia e já está tudo bem, graças a Deus, né? Glória a Deus. Continuamos orando aí pela recuperação do servo do Senhor, mas cremos que o Senhor é o médico dos médicos, amém? É o Deus do impossível, só Ele é o Senhor, amém? Nós servimos, declaramos aqui, acabamos de louvar dizendo que Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, e nós servimos a esse Deus maravilhoso, amém? Só Ele é o Senhor, nós não somos nada sem o Senhor, né? E essa semana o Senhor tem falado conosco para que nós vivêssemos essa vida em comunidade, né? Nós temos que ter a comunhão plena com Deus, a comunhão plena também com irmãos e irmãs, né? Começando da nossa casa, começando da nossa família cristã também, né? Como igreja local, falando de uma vida tranquila, né? Mas somente há uma vida tranquila sobre o poder daquele que é o alfa e o ômega, o poder de Jesus, o poder do Espírito Santo. Não podemos viver tranquilos se nós apenas temos dinheiro, não tem tranquilidade, né? É uma tranquilidade mentirosa o dinheiro apenas. Mas quando nós temos o Senhor e buscamos Ele e o seu reino em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça dele deve ser buscada em primeiro lugar. Ele diz, todas estas coisas serão acrescentadas na sua vida. Então nós temos o Senhor como primeiro, nós precisamos colocar Ele como primeiro na nossa vida. E falando de tempestades essa semana, o Senhor, Ele ministra no nosso coração que há tempestades, né, que o próprio Deus, Ele está mesmo colocando muitas vezes sobre as nossas vidas, permitindo, né, para nos provar, como foi com os discípulos nas tempestades no Novo Testamento. E nós vemos Deus também, né, no controle de todas as coisas. E a tempestade que ocorreu lá em Jonas, com Jonas também, essa semana a gente está falando dessa tempestade, né, que muitas vezes, né, quando desobedecem a Deus, Deus pode usar também os problemas, as situações, para que nós voltemos para Ele. Mas por que aconteceu isso com Jonas, né? Porque Jonas deixou os problemas, né, submergir ele. Deixou as águas, né, que simbolizam problemas, submergir. Tem um louvor que diz que nós temos que andar sobre as águas, sobre os problemas, né? Jonas deixou os problemas pisotear nele, ao ponto que Jesus andava sobre as águas, amém? E eu queria ministrar essa passagem que está em Mateus capítulo 14, versículo 22, que Jesus, Ele anda sobre as águas. No poder da tranquilidade, somente é possível, né, quando nós temos como modelo, principal modelo, Jesus Cristo, amém? Nosso modelo não é Pedro, nosso modelo não é José, nosso modelo não é Jonas, o nosso modelo é Jesus Cristo, amém? Jesus Cristo. Mateus 14, versículo 22, domingo nós falamos daquela tempestade que se levantou, né, ali no Mar da Galileia, e aqui de novo, mais uma tempestade, mas Jesus estava andando sobre as águas. Mas o que acontece antes da tempestade, antes dos problemas, nós precisamos também ficar atentos. E aqui acontece algo e Jesus é o modelo de andar sobre problemas, né, sobre dificuldades da vida e viver o poder da tranquilidade. Quem achou, dá glória a Deus? Mateus 14, versículo 22, diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam,
andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Amém? Mais uma tempestade, mais umas ondas contrárias que nós vemos na palavra de Deus, e Jesus está com o poder da tranquilidade. Jesus está tranquilo. Ele é o nosso modelo aqui, né? Já ouvimos muitas pregações nesse texto sobre Pedro, né, que andou também, mesmo o mar agitado, mas nós vamos olhar o nosso Senhor Jesus como modelo. Ele é o Senhor, Ele é o modelo para as nossas vidas, né? Quando falamos de águas, vamos falar de águas como problemas, situações que nos vêm, né, em todas as áreas, emocional, espiritual, né, das nossas vidas, né, áreas que seja no nosso dia a dia, seja na nossa família, seja no trabalho, seja na igreja. Vamos falar de situações adversas que nos sobrevêm quando falamos de águas. E nós vemos Jesus, né, andando sobre as águas, vivendo acima dos problemas. Então, quando olhamos Jesus, às vezes nós pensamos: mas Jesus era Jesus, né? Não. Deus enviou Jesus para resgatar de novo a imagem e semelhança de Deus em nós, de Deus em nós, para que nós pudéssemos, aquela imagem que Deus criou o homem lá, Adão e Eva, a imagem e semelhança dele, fosse resgatada em Jesus Cristo, amém? Jesus Cristo, em Jesus, Deus resgatou, e Paulo diz que agora, depois que nós entregamos a nossa vida para Ele, o Espírito Santo nos faz e nos leva de volta a sermos a imagem e semelhança de Deus novamente, amém? A imagem e semelhança de Deus. Mas qual é a nossa posição em relação aos problemas? Os problemas estão aí, como nós dissemos, em todas as áreas, seja física ou espiritual, né, em áreas da nossa vida. Qual a nossa posição em relação a eles, né? Será que nós fugimos? Será que nós encaramos? Será que nós dormimos, como Jonas estava fazendo? Qual a sua posição? O Espírito Santo está perguntando nessa noite qual a sua posição em relação aos problemas da vida que vieram, ou que vão vir, ou estão vindo, ou vão vir na sua vida, né? E vai cair na prova. Tudo que o Espírito Santo nos fala, nós vamos ser provados. Pedro, né, em alto mar, ele não tinha como nadar, né? Eles foram, obedeceram Jesus para que eles fossem do outro lado novamente do barco, do lago, né? E ele viu aquele vento contrário, não tinha como nadar, né? E ele pede ajuda ao Senhor, né? Ele pede ajuda ao Senhor quando ele está ali afundando, porque não estava calmo o mar, estava agitado, o vento era contrário, a tempestade estava ali. Ele era pescador, era um bom nadador, podia nadar, mas não dava para nadar, porque tinha uma tempestade, né? Às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, achamos que somos expert no assunto, né? Mas eu já conheço do assunto, quando na verdade nós temos que pedir socorro àquele que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, que é o nosso Senhor Jesus, amém? Jesus está andando sobre as águas, Jesus está lá, Jesus não afunda nos problemas. Pedro, desesperado, né? Mas Jesus está andando sobre. Então, o nosso modelo aqui não é Pedro, é Jesus Cristo, amém? Já está claro que o modelo, aprendemos muito com a vida de Pedro, com outros, né, que são
para nós também um aprendizado, porque é a palavra de Deus, mas o Senhor Jesus é o modelo. Jesus é o nosso modelo. Diga para o seu irmão, Jesus é o nosso modelo. Jesus, ele disse isso, aprendei de mim. Olha como ele é modelo, quando ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus não quer dar descanso para a sua carne, a carne é fraca. Jesus quer dar descanso para a alma, amém? Se a alma estiver descansada, tranquila, aí então o nosso corpo, o nosso espírito, nossa família, onde nós estivermos, sentirá esse descanso, essa tranquilidade. Jesus é que diz, aprendei de mim, né? Então, Jesus, ele resgatou em nós, né, essa imagem e semelhança de Deus que o primeiro homem, né, Adão e Eva, perderam, deixaram, né, essa imagem e semelhança. Jesus resgatou. Então é possível nós sermos como Jesus, porque Jesus estava ali 100% homem também, né, e as águas simbolizando problemas, situações adversas. É possível nós sermos como o Senhor, tendo esse poder, né, da tranquilidade. Mas como assim? Pelo mundo, pela palavra, somente pela palavra escrita, né? Não, pelo poder do Espírito Santo, amém? Cheios do Espírito Santo. Essa palavra sem o Espírito Santo, irmãos, é apenas um livro. Mas quando nós temos a inspiração, a iluminação e a revelação do Espírito Santo, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, amém? Nós precisamos buscar com intensidade o poder da tranquilidade que somente há no Espírito Santo que está no nosso meio, amém? É o Espírito que age entre nós, é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ao nosso Deus a glória e o louvor. Jesus não submergiu diante das águas, né, diante dos problemas, né? Ele andou sobre as águas. Existem pessoas, né, muitas pessoas que param, né, e além disso, além de parar, afundam, como Pedro, afundam nos problemas, né, seja físicos, emocionais, espirituais, né, e vão morrendo. Mas Jesus é o nosso modelo e nós precisamos continuar com ele, amém? Jesus é o modelo e nós precisamos, né, para continuar andando. Se você já está andando sobre os problemas, você precisa continuar, perseverar, andar hoje, amanhã, até o final da sua vida. Você foi chamado para ser essa pessoa que vai viver com Jesus, amém? Para viver com Cristo, para viver como Ele, e quando chegar o problema, você vai lembrar dessa palavra. Quando você vai lembrar, o Espírito Santo vai fazer você lembrar, para que você não pare, para que você não desista, porque você está aprendendo a ser como Jesus, e Jesus anda sobre os problemas, amém? Jesus é o modelo aqui. Mas o que Jesus fez para ter essa tranquilidade? Há lições que nós tiramos para levar para o nosso dia a dia, para ter esse poder da tranquilidade. Atos dos Apóstolos diz, e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Então Jesus é cheio do Espírito Santo e nós também podemos sempre estar cheios do Espírito Santo. Mas para ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, amém? Precisamos esvaziar do nosso eu, do nosso ego, das nossas coisas, da nossa carne, das nossas emoções. Precisamos nos esvaziar para que o Espírito nos encha como um vaso, amém? Um vaso de honra. Jesus, o que Jesus estava fazendo com aquela tranquilidade? Como que estava a vida dele naquele momento, né? A segurança diante do problema. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava ali, né, passando todas as tentações e provações que nós passamos, né? E algumas, uma atrás da outra, né? Então tem algo a mais nas respostas quando nós falamos o que Jesus estava fazendo que o trazia naquela tranquilidade. Nós precisamos despertar para ter uma vida como Jesus também teve aqui na terra. Ele é o nosso modelo, né? Não só nesse momento, mas nos 3 anos e meio, não só no momento aqui que ele está andando sobre as águas, mas nos 3 anos e meio que esteve aqui como homem, ele nos deixou esse modelo. O modelo é Jesus. O que Jesus fazia no seu cotidiano, né? O que Jesus estava fazendo, nos ensinando? Nós vemos que Jesus não perdia tempo
mas ele estava sempre em oração, sempre ensinando, sempre, né, ali em comunhão com o Pai, né? Então, primeiro ele tinha essa postura, né, de um cristão autêntico, porque ele é o primeiro, ele é a primícia de muitos irmãos, né? Ele começou a igreja, e algumas posturas que nós precisamos trazer para a nossa vida para ter essa tranquilidade que Jesus teve. A primeira postura, ele se importava com as pessoas. Jesus se importava com pessoas, né? Nós vemos que ele acabou de multiplicar os pães e peixes, né? E a vida dele, como é que estava naquele momento? João Batista, o seu primo irmão, que cresceu com ele, e agora era profeta, né? Tinha acabado de ser morto, decapitado. Então, como estava o luto, né? Como estava, né? Mas ele tinha acabado de multiplicar os pães. No versículo 22 e 23, né? Ele se importa com pessoas. Olha aí, o que nós lemos? Ó. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem na frente dele para o outro lado, enquanto despedia as multidões. Né? E tendo despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Esse versículo nos fala o quê? Ele acabou de multiplicar os pães e peixes, né? Acabou de cuidar das pessoas, né? Fisicamente e emocionalmente, espiritualmente. Ele cuidou de todas as formas que você poderia imaginar ali, daquela multidão. E quando, né, na hora de terminar, Jesus diz para os discípulos: vão na minha frente e eu não vou sair daqui enquanto não sair a última pessoa alimentada fisicamente e espiritualmente. Enquanto não sair o último aqui, é como se nós trazendo para o nosso dia, né? Enquanto não sair o último aqui da igreja, ele vai ficar aqui, né? E a gente começa a olhar, esse é o modelo. Jesus não se interessava por ele. Esse é um trabalho só do pastor, do obreiro que está na... Não, é de toda a igreja. Nós somos a igreja, amém? Nós somos o corpo de Cristo. Jesus não cuidava dos interesses dele, olhando para o umbigo dele. Jesus cuidava do interesse do outro. Esse é o modelo para vivermos o poder da tranquilidade na nossa vida. Ah, não, eu preciso de dinheiro, Não, nós precisamos de Jesus. Buscar em primeiro lugar Jesus, o reino dele. E estas coisas serão acrescentadas na nossa vida. Então, Jesus se importava com pessoas, despediu as multidões. Enquanto não saiu o último, eu não vou embora, vão na minha frente. Né? Ele tinha multiplicado os pães, cuidado fisicamente, mas também espiritualmente, pregado o dia inteiro. Se desgastou. Ele tinha acabado de falecer o primo, ele se desgasta pregando o dia todo, ensinando as multidões. Teve um pastor, agora eu não lembro o nome dele, ele estava fazendo exame do coração e ele colocou o Holter, né, para medir os batimentos, tal, naquela, e foi pregar no dia com o Holter, né, que dirige a igreja, não lembro o nome do pastor. E ele, pregando, no outro dia ele foi passar no médico de novo, o médico falou, aí os exames, pegou lá o exame do Holter, falou: o que você fez de tal hora a tal hora? Essa hora estava na igreja, eu sou pastor, tal. Aí ele falou: o que você estava fazendo? Não, eu estava palestrando, pregando, para o médico entender. Ele falou, né, pregando, falando, ensinando a palavra de Deus. Aí ele falou: você vai ter que dar uma pisada no freio aí, porque nesses 40 minutos, 50 minutos que você falou que estava pregando, ensinando, o seu coração foi a 1000. É como se você trabalhasse 8 horas, nesse 40 minutos, 50 minutos, é 8 horas braçal de um servente de pedreiro enchendo laje sozinho. Eu falei, eu tenho pacientes aqui que são serventes de pedreiro, eu sei disso. E aí eles estão fazendo o mesmo tratamento que você, o seu coração. Não, mas eu preciso. Então, você precisa, então você vai morrer logo. Né? Seu coração vai embora. Né? Ah, mas... Não, então, reparem que Jesus estava fazendo isso não 40 minutos, mas o dia todo. E como 100% homem ali também. Então, nós aprendemos com Jesus o quê? Que ele cuidava, ele se interessava, ele se importava com pessoas. Não, eu se importo só comigo. Não, só com meu marido, com meu... Não, com pessoas.
Jesus não faz acepção de pessoas. Então, nós precisamos, para andar sobre os problemas, sobre as dificuldades, sobre as situações adversas que nos sobrevêm, tanto espiritualmente como fisicamente, em qualquer área, nós precisamos se importar com pessoas. Essa é a primeira lição. Você pode dizer glória a Deus? Ele despediu as multidões e foi o último a sair, né? Porque ele se preocupava com o bem-estar das pessoas, né? No capítulo 14, no verso 12 e 13, o seu primo, depois você lê na sua casa, havia sido morto, né? E um pouco antes, Jesus havia sido rejeitado. Olha como estava o emocional de Jesus. O primo morto, que ele cresceu com ele, João Batista, né, que era profeta agora, que ele mesmo disse, dos nascidos de mulher, não houve profeta maior do que João Batista, primo, irmão, não era primo de quarto, quinto grau, não, primo irmão, cresceu com ele. E ele tinha sido rejeitado na sua própria cidade. Rejeitado. Imagina você estar na igreja, a igreja, vai embora daqui, some daqui. Ou numa comunidade, na família, ou no Nazaré. Né? Jesus tinha sido rejeitado. E ele vai para aquele lugar deserto para orar. Né? Vai lá para orar, porque estava sentindo aquela dor, aquele peso, passar aquele luto, aquela dor da rejeição. Mas quando ele chega lá, a multidão chega também, e ele podia mandar todo mundo embora, mas ele disse, começa a ensinar a palavra de Deus, começa a orar pelos enfermos, começa a fazer um culto, chama os discípulos, e aí o dia passa, chega a tarde, quase a noite, né, quase ali passando a tarde, a multidão está com fome, Jesus se importava. O que nós temos aí? Né? Tem 5 pães e 2 peixes. É o suficiente para ele fazer o milagre. E ele faz o milagre da graça, multiplica os pães, o peixe, os irmãos sabem dessa primeira multiplicação dos pães e peixes, que foi o milagre do Senhor ali, né, da multiplicação, e ele, porque se importava com pessoas. 1 Coríntios 13, verso 5, diz assim, o amor não busca os seus interesses, mas o interesse dos outros. Se você está buscando só o seu interesse, vai chegar os problemas na sua vida e eles vão te engolir, eles vão te submergir. Agora, se você busca o interesse dos outros, você ama. Quando chegar os problemas, você vai andar sobre os problemas. Tem gente que não entende, mas eu oro tanto, mas busca só os seus interesses. Quando vêm os problemas, eles te engolem, eles te submergem. Nós precisamos buscar o interesse de pessoas. Essa é a primeira coisa de Jesus, pregar o evangelho. Esse é o primeiro segredo que faz dele uma pessoa que tem o poder da tranquilidade, cheio do Espírito Santo. Filipenses 2,4 também diz que nós não temos que buscar os nossos interesses, mas o interesse dos outros. Isso é igreja, amém? Você pode dizer glória a Deus? Então, por que Jesus anda sobre os problemas, sobre as águas? Porque ele não está preocupado com a sua própria vida. Ele não está preocupado com a sua própria vida, mas com dos outros, né? Daí vem o grande milagre. Deus passa, quando você está preocupado com o interesse de outros, Deus passa a se preocupar com os seus interesses. Amém? Era para você ter dado glória a Deus mais alto. Porque uma coisa é as pessoas se preocupando com o nosso interesse. Agora imagina Deus, que criou os céus e a terra, que fez tudo isso que você vê. Deus passa a se preocupar dos interesses daquele que se interessa pelos interesses das pessoas, né? Deus se preocupa com Deus preocupado consigo. Amém? Deus se preocupa com Deus preocupado consigo mesmo, porque vai gastar o seu tempo e o seu potencial no bem-estar do outro, né? Mesmo no meio de problemas, diversidade, Deus vai cuidar de você, amém? Deus vai cuidar de você se você for interessado, amoroso pelas pessoas, né? Ele está vendo que você se importa com os outros. Mas o pastor não viu, mas o meu irmão não viu, meu pai não viu, o marido não viu, mas Deus está vendo. Se Deus está vendo, está bom, está muito bom, amém? Agora, quando todo mundo está vendo e você não está chamando a atenção de Deus, aí tem que se preocupar, né? Então, quantas vezes nós vemos Jesus nos evangelhos aqui se importando com pessoas? Quantas vezes? Não é só dando uma mãozinha, vou dar uma mãozinha, não. Ele se importando. Então,
primeira coisa para ter o poder da tranquilidade, andar sobre os problemas, é se importar com pessoas. Amém? Nós podemos ser como Jesus, nesse caso aí, de modelo, ele é e resgatou a imagem e semelhança. Segundo, ele dava valor para a solidão. Se tem alguém que valorizava a solidão, não para ficar se lamentando, não, mas para tirar um momento a sós e recarregar as energias, né, é Jesus. Jesus. Olha o versículo 23, na parte B, né? Vamos ler todo ele. Ele despediu as multidões, né, no A, versículo 23. Ó, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Olha aí, o que ele foi fazer? Orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Ó, então ele valorizava o momento a sós com Deus, com o Pai. Então, essa é a segunda coisa para que nós possamos andar sobre os problemas, viver acima das situações adversas e ter o poder da tranquilidade na nossa vida, né? É valorizar o momento a sós com o Pai. Valorizar esse momento com Deus, em oração. Não é só você que fala na oração. Você tem que ficar muitas vezes calado para que Deus fale no teu coração, na tua alma, no teu entendimento. Deus fale com você no seu interior, né? Então pense se você tem feito isso. Pense se você tem feito isso, momento a sós com Deus. Não é com isso aqui na mão. Não, eu estou aqui, estou orando aqui, mas o celular está do lado. Não, não é com isso aqui na mão. É um momento a sós, desliga tudo. Só você e Deus. Pensa, começa a pensar, para que você lembre quando vier o problema, você fala, o que eu fiz de errado? Não, eu preciso valorizar um momento a sós com Deus, fazer reflexão. Isso estava lá no Antigo Testamento também, na guarda do sábado. O sábado não era para ficar lá, né, eu não vou fazer nada. Não, era para estar fazendo reflexão. Da onde o Senhor te tirou, da onde você está, aonde você vai chegar. Quem é você? Jesus, ele vai para aquele momento a sós, né, para lembrar quem ele era. Né? Não que ele esquecesse, mas como 100% homem, para modelo para nós, ele precisava dar esse modelo para que nós também pudéssemos ter e valorizar esse momento a sós. Né? Então Jesus fazia isso sempre no seu ministério. Você vai ver Jesus sempre tirando o momento a sós. Vão na frente. Né? Ele sai de fininho e está valorizando o momento a sós, na solidão. Ele precisava receber, né? Buscar em Deus, buscar no Pai mais energia. Ele fazia dele uma pessoa equilibrada. O poder da tranquilidade só vem naquelas pessoas equilibradas. Por que Jonas, lá nós falamos domingo, né? Ele foi e ele procurava a morte, ele desejava a morte, ele queria morrer porque ele perdeu o equilíbrio, os problemas o engoliram. Né? Não foi o grande peixe, na verdade foi, mas não, aquilo foi os problemas o engolindo, e ele lá dentro do peixe, ele vai clamar. Né? Mas o nosso modelo Jesus, ele precisava reabastecer, buscar em Deus. Né? A energia, Jonas foi buscar energia no fundo do peixe, lá no fundo das profundezas, ele ora na oração dele. Então, se você não valorizar o momento a só, você vai lá, muitas vezes, no meio do problema, você vai ter que buscar. É mais difícil. Olha o que Jonas passou, ele quase morreu e tinha muito ainda o que dar, tinha muito o que fazer. Deus ia usar muito a vida dele. Se você estudar depois sobre a vida dele, Jonas não morreu ali. Depois ele foi profetizar e por ele Deus deu vitória a Israel e aí vai. Por quê? Porque ele reabasteceu lá dentro, mas ele podia ter reabastecido as suas energias sobre os problemas. É mais difícil quando nós, né, irmãos, quando nós estamos no meio da luta, no meio da tribulação e reabastecemos lá. Não, valorize o momento a sós quando tudo está bem também, quando tudo está tranquilo, né? Porque nós precisamos, e Jesus, esse modelo de equilíbrio, né? E não era só para falar com Deus que ele fazia isso, mas ele ouvia também Deus.
Nós precisamos lembrar que a oração é nós, mas Deus também fala conosco, né? E a gente marca horário para nós. Eu vou marcar um horário, vou chegar em casa do trabalho, eu vou estar lá, fechar a porta do quarto, vou tirar aquele tempo a sós que o pastor falou, que eu ouvi na igreja, ouvi a pregação, a gente marca horário para nós. Mas não adianta você querer marcar horário para Deus. Deus, vou orar 30 minutos, e nos 30 minutos o Senhor vai falar comigo e vai me responder. Não, Deus fala na hora dele, né? Deus tem 3 respostas para nós: sim, não e espera. Qualquer que for a resposta, precisamos glorificar e adorar ao Senhor. Amém? Mas não tem que marcar horário. Deus vai falar naquela 1 hora, eu tenho que falar. Se Deus não falar, eu não vou mais para a igreja. Não. Deus tem a hora dele. Deus trabalha no Kairós, né? E nós marcamos o horário para estar na igreja. 19h30, 19h15 eu estou lá na igreja, né? Deus vai falar comigo e está falando. Amém? Deus está falando com você? Então, comece a praticar, porque a prova, ao sair por essa porta, vem a prova. E Deus quer que você saia aprovado, né? Então, na solidão, nós vemos quem nós somos e quem Deus é. Deus diz claramente para nós na oração: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Se eu quiser agora cortar a linha da vida, sua vida ou qualquer pessoa da sua família, eu faço. Mas não tem porquê. Eu sou o Senhor. Se eu quiser dar um basta em qualquer coisa na sua vida, eu faço, porque eu sou o Senhor. Nossa, mas estava tão forte, tão isso, tão aquilo, mas Deus falou, acabou, né? Então Deus é o Senhor. Às vezes nós queremos ser Deus, porque tinha tudo, tinha coisa, não sei o quê. Então na solidão nós vemos quem Deus é e quem nós somos. Porque quando na multidão, nós começamos a ver só a multidão. Não, foi ele, foi ela. Na multidão foi lá. Não, mas na solidão a gente começa a ver quem sou eu. Quem é Deus, né? Então nós precisamos valorizar isso para viver o poder da tranquilidade, né? Porque na multidão a gente vê quem os outros são, né? Mas a gente tem que valorizar esse momento a sós para ver quem nós somos. Então, sozinhos, nós começamos a olhar para dentro de nós, né? E nos arrepender, e saber que nós somos pecadores, e tudo mais, né? Então, Deus na nossa vida, e a gente precisa, né, lembrar que Jesus fazia isso, por isso ele tinha o poder da tranquilidade, né? E essa é a segunda coisa. Amém? Você gravou aí, dá um glória a Deus. Então, primeiro, ele se importava com pessoas, e o segundo, ele, né, dava valor para a solidão. Não ficava na solidão se lamentando, depressivo, nada disso. Não, ele valorizava para orar, para ficar calado e ouvir Deus falar e ver quem ele era e quem Deus é na vida. Amém? É assim que nós precisamos fazer para ter esse poder da tranquilidade e andar sobre os problemas e não os problemas sobre nós. Terceiro e último, ele cuidava dos seus. Cuidava dos seus. Versículo 25. Jesus cuidava dos seus. De madrugada, olha aí, passou a tarde, despediu toda a multidão, foi lá orar, né, sozinho. De madrugada, Jesus foi até onde os discípulos estavam. Jesus esqueceu dos discípulos? Não. Jesus precisava cumprir ali todo o seu ministério, né, e orar, e reabastecer a energia, como ele fez lá na outra tempestade, dormindo no barco para cumprir a missão. E Jesus cuida dos seus. Ele lembrou que os discípulos estavam lá, não tinha esquecido. Jesus foi até onde eles estavam. Ele lembrou, ele foi até lá, andando sobre os problemas, andando sobre o mar, né? Então, Jesus cuida dos seus. Jesus se importou, né? Jesus sabia que o barco onde eles estavam era frágil. Jesus cuida dos seus. Jesus sabe que o barco da sua vida é frágil e Jesus vai estar sempre estendendo as mãos, cuidando de você, dando livramento. Jesus sabe disso, né? Mas nós olhando esse modelo Jesus, como modelo, o Senhor,
nós precisamos também lembrar que nós temos que cuidar dos nossos, né? Jesus sabe o que nós passamos. Ele conhece, né? Ele sabe a intensidade do vento, da tempestade. Ele sabe qual é o tamanho do problema, da situação que vem sobre a nossa vida. Jesus sabe disso, Jesus sabe tudo isso. Ele sabe que a gente não é suficiente para aguentar, né? Então, por isso que Jesus vai até onde os seus discípulos estavam. Quem é discípulo de Jesus aí sabe que Jesus está indo até você também. Você que deu um passo na direção dele, Jesus está indo até você onde você está. Que lugar que você chegou, Jesus chega também. Porque Jesus cuida dos seus. E nós precisamos aprender com isso, né? Então creia que Jesus está te visitando lá no seu trabalho, lá na sua casa, onde você estiver, onde o do seu convívio, Jesus está te visitando na hora das tempestades. Como nós ministramos domingo, seja tempestades internas, interiores ou, né, externas, Jesus vai até lá, né? Jesus vai até nós, que somos o templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Diga para o seu irmão, você é templo do Espírito Santo. Amém? Templo. E ele vai visitar, ele vai até lá, né? Para que você nunca deixe ele sair. Nunca se encha de si mesmo. Porque se você se encher de si mesmo, não tem espaço para ele. Seja sempre, né, esse quebrado, esse vazio de si, para ser cheio do Espírito Santo, até transbordar. Amém? E Jesus sabe o que está acontecendo, né? Jesus está vendo, Jesus anda sobre as águas, que são problemas, e ele quis que o Pedro andasse também, por isso ele diz, Pedro, venha, né? E Jesus foi até onde eles estavam. Pegou Pedro, levantou daquelas ondas, repreendeu Pedro também, porque duvidou, né? E volta andando sobre as águas, né? Pedro e ele. Então nós precisamos estar na igreja, amém? Quem está na igreja, glória a Deus. Para desfrutar dessa comunhão, orar juntos, né? Veio a pandemia, quantos não se afastaram da igreja do modo geral, quantos não deixaram, né, a comunhão, orar, louvor juntos, orarmos juntos, né? Ouvimos a palavra juntos, mas na hora da tua tempestade, Jesus vai até você, né? Na hora da tempestade, Jesus vai até nós. Jesus foi até os discípulos na hora da tempestade. Quem está entendendo, diga amém. Na hora da sua tempestade, sendo muitas vezes não dá tempo de chegar, não vai ser no domingo, não vai ser na quinta, não vai ser na segunda, não vai ser o dia de culto, mas Jesus vai até você. Porque você é templo do Espírito Santo, está cheio, o Espírito testifica com o seu Espírito que você é filho, que você é filha de Deus, né? Então precisamos continuar na comunhão, reabastecendo, orando, louvando juntos, mas na hora das tempestades, Jesus vem até nós. Nós precisamos aprender com Jesus aqui, que cuida dos seus, né? Foi assim com o leproso, né? Depois de Jesus curá-lo, Jesus diz, agora você vai ao templo, né, para se apresentar ao sacerdote. Você agora vai ao templo. Jesus curou ele, ele foi, né, e na verdade eram 10 e voltou só um para, né, agradecer. Nós precisamos ser gratos também. Então nós trouxemos a bênção conosco. Nós trouxemos essa bênção conosco e ela está na nossa vida. Então Jesus foi até os discípulos e é o modelo para nós, porque ele cuidava dos seus. Esse é o nosso modelo, Jesus, né? Para a gente cuidar dos nossos, nós precisamos identificar quem são os nossos. Essa é a terceira coisa, né? Terceira postura, na verdade, para nós vivermos o poder da tranquilidade e andarmos, né, sobre os problemas e não os problemas sobre nós. Precisamos identificar quem são os nossos. Jesus identificou os discípulos como deles, né, como o dele ali, que é aquela primeira igreja, que não tinha só os discípulos, depois aumenta, a gente sabe, né? E aí nós também precisamos identificar quem são, né, os meus. Diga para o seu irmão, quem são os seus? Pergunta para ele.
Quem são os nossos? Família, né? Irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo. Somos irmãos, amém? Somos irmãos. Se você não for irmão aqui, local, não adianta você querer ir lá, eu vou lá na outra igreja porque os meus irmãos estão lá. Hipócrita, mentiroso. Se você não tiver comunhão aqui, não adianta você querer ir lá fora. Quem são os nossos? Jesus cuida dos seus. Depois, os problemas, pastor. Você buscava onde? Eu tinha pastor, mas pastor. Você tinha pastor, mas você ia lá no pastor fulano de tal, ciclano de tal, né? Pastora, pastor, todo mundo é pastor. Parece que agora forma no forno, né? Mas não. Pastor precisa seguir as etapas. Não se forma homem de Deus no forno, nem mulher de Deus, irmãos. Não é assim. Tem muito falso profeta hoje em dia, tem muita gente que está aí pulando de galho em galho, e aí se declara, não, pastor, vou abrir igreja. Né? Ai dele, né? Ai dele, Jesus está falando. Mas nós precisamos, são os nossos, irmãos. O problema submerge e fala, não, vou mudar, vou sair de igreja então. Não, nós precisamos aprender com Jesus, que veio os problemas, e ele anda sobre os problemas, porque ele cuidava dos seus. Quem são os nossos? Família, família espiritual, igreja, né? E etc. Nós temos os nossos. As pessoas que cuidam dos seus não causam buracos, necessidades, né? Carências. Jesus vai até eles. Né? Jesus vai cuidar deles lá. E nós precisamos aprender com Jesus. E Jesus chega quando os discípulos estão apavorados. Apavorados. Eles acharam que tinham visto um fantasma, porque eles criaram aquilo na mente deles. Jesus diz, né? Eles estão apavorados. Muitas vezes nós estamos apavorados. Jesus chega e diz, sou eu. Coragem. Quem está entendendo, diga amém. Jesus chega e diz para você, sou eu. Não tenha medo. Eu vim cuidar de você. Não temas, eu vim cuidar de você, sou eu. Jesus está dizendo para muitos aqui nessa noite, nessa palavra, onde chegar essa palavra, eu estou chegando, eu vim cuidar de você. E nós precisamos aprender com o Senhor, né? Que devemos cuidar dos nossos. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, diz assim, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da sua própria casa, ou outra tradução diz família na fé, né? Negou a fé e é pior do que o infiel. Sabe o infiel? Aquele que está fazendo de qualquer jeito, está nem aí com nada. Essa pessoa que não cuida dos seus, especialmente da sua própria família, é pior do que o infiel. Comece a pensar como você tem cuidado dos seus, família, né, cristã, igreja, família de Cristo, né? Onde nós convivemos e temos os nossos, que nós oramos, estamos ali sempre. Então, Jesus faz tudo, mas cuida dos seus. Jesus faz tudo o que ele tinha que fazer, mas ele vai, eu preciso cuidar dos meus. Estão lá e já está de madrugada, eu pedi para eles ir na frente, eles obedeceram, agora eu preciso cuidar dos meus. Já o diabo, né, quer tragar os seus. O diabo quer tragar os seus. Então, se você não cuidar dos seus, o diabo vai tragar. O diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus falou, eu vim para dar vida e vida em abundância. Né? Então Jesus, ele veio, ele faz tudo, mas ele cuida dos seus. Então como? Versículo 27, como é que Jesus cuida? Como que a gente tem que cuidar para ter o poder da tranquilidade? Eu preciso me interessar, né? Se importar com as pessoas, né? Eu preciso estar mesmo valorizando a solidão, recapitulando, e preciso cuidar. Mas como eu cuido? Eu preciso dar dinheiro. Não, olha, isso aí é as outras coisas que serão acrescentadas. Mas como que Jesus cuida? Né? Como que Jesus cuida? Olha aí. Vamos lá, versículo 27. O que Jesus faz para cuidar? 27. Jesus imediatamente lhes disse, coragem. Olha, a primeira coisa, Jesus encoraja. Sou eu, não tenha medo.
que Jesus faz para cuidar dos seus? Ele encoraja, né? Ele encoraja. No versículo 26, né? Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados, se era um fantasma, e tomados de medo gritaram, né? Eles estavam com medo de morrer. Quem não tem medo de morrer, dá um glória a Deus. Aí, tem gente, mas é pouco. Mas tem também, não pode mentir, irmão. Todos nós temos medo de morrer. Jesus, né? Jesus, aí nessa parte aí, Jesus, ele fala, até Jesus, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Filho, não vai dar, eu vou ter que te matar mesmo, né? Quem matou Jesus? Outro dia perguntaram ao pastor Eduardo Librac, né? Quem matou? O filho dele. Pai, quem matou Jesus? E perguntava todo dia, um dia ele falou, foi Deus que matou Jesus. O menino ficou espantado, né? Mas na verdade, a palavra de Deus diz, a Deus, Pai, agradou moê-lo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Deus amou você. Então Jesus cuida encorajando, colocando para frente. Nós precisamos cuidar dos nossos encorajandos. Vai dar certo. Continua, não desista, não pare, né? Vai, você precisa continuar, perseverar, não para agora, né? Jesus não tenha medo, não temas, né? Eu estou com você em oração, o que eu puder fazer, eu estou aqui do seu lado. Jesus cuida encorajando, né? Eles acharam que ia morrer. Jesus diz, sou eu, né? Ele quer que nós sejamos a imagem e semelhança dele na terra, amém? Nós precisamos chegar muitas vezes na nossa família e dizer, olha, coragem, sou eu, cheguei agora, né? Tá tranquilo, chegar na igreja e falar, ó, cheguei, agora estamos mais um para ajudar em oração, para pegar as mãos cansadas e fortalecer, dizer, vamos junto, coragem, né? Então Jesus encoraja. E depois Jesus faz o quê? Ele auxilia. O versículo 31 diz que prontamente Jesus estendeu a mão e segurou, né? Prontamente. Pedro afundou. Jesus podia, não, deixa afundar, agora morra. Não. Tem gente que ajuda a afundar. Vai. Não. Quem cuida dos seus, ele auxilia, estende a mão. Nós precisamos estender as mãos para os nossos, cuidar deles, estender as mãos, né? E depois, terceiro, como é que ele vai? A parte B, ele corrige, né? Ele corrige, ele diz, homem de pequena fé. Ele exorta, né? Ele corrige, homem de pequena fé. Por que você duvidou? Né? Então, precisamos encorajar, auxiliar os nossos e corrigir também. Ah, eu fiquei quieto, não falei nada. Então você está com algum amor errado aí, que acho que não é amor. Isso não é amor. Eu fiquei quieto porque ele não ia gostar de mim. Se agradou ele, não Deus, né? Então nós cuidamos dos nossos, encorajando, auxiliando, corrigindo, né? Depois ele corrige os seus, porque ele cuida dos seus, né? Encoraja, auxilia, corrige, isso é cuidar dos seus. Então, nós aprendemos por que ele está tranquilo, por que ele está andando sobre os problemas, né? Porque ele se interessa pelas pessoas, ele se importa, porque ele valoriza o momento a sós com o Pai e ele cuida dos seus, né? Dessa forma, né? Encorajando, auxiliando e corrigindo. E aí vem o versículo 33, os discípulos adoraram. Né? Os discípulos adoraram. E Mateus fala dessa forma, os discípulos o adoraram. Marcos, nessa mesma passagem, fala que o coração dos discípulos estava endurecido, porque não tinha entendido a multiplicação dos pães e peixes. Eles não tinham entendido aquilo lá. Eles achavam que Jesus tinha que multiplicar sim, mas para vender, alguns achavam que tinha que, né, vender pão, outros ser padeiro. João 6, 21, João conta também esse milagre, essa passagem, e fala que os discípulos receberam Jesus com alegria. Então, cada um fala de uma forma, e os 3 evangelhos se completam, né? Os 4, mas nesse caso, dessa passagem, os 3.
Mateus, os discípulos adoraram, né? Marcos fala que eles estavam com o coração endurecido e João fala que receberam com alegria. 3 conclusões diferentes, né? Mas que se completam. E a gente começa a ver por que eles não andavam sobre os problemas. Por que eles não andavam sobre as águas? Coração duro, não tem como. Coração duro. Pode ouvir a palavra que for e vai falar, não, mas é com o irmão que faltou hoje. Não é comigo, não pode ser comigo, né? Marcos fala que estava com coração duro. Coração duro não consegue crer. Por isso não anda sobre os problemas, não vive o poder da tranquilidade. Vive preocupado, ansioso, como Jonas, querendo morrer, pedindo a morte, né? Então, nunca deixe de adorar ao Senhor, como eles fizeram aqui. Aqui fala que em Mateus que eles adoraram. Nunca deixe de adorar. Adore antes, adore durante e adore depois. Nunca deixe de adorar ao Senhor, porque você foi levantado para ser e estar olhando para o modelo e ser como modelo Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Nunca deixe de adorar, nunca deixe de receber com alegria, mas não seja como Marcos falou, eles estavam com o coração endurecido, né? Porque lá na frente, Pedro aprendeu, os outros também aprenderam. Menos Judas, né? Judas que se enforcou, mas tinha um propósito ali também. Mas eles aprenderam a andar sobre os problemas da vida. Os problemas não podem mais nos engolir, irmãos. Nós precisamos lembrar desse poder da tranquilidade. E só quem nos lembra e nos faz lembrar e nos enche desse poder é o Espírito Santo de Deus. Não é o dinheiro, não é a nossa casa, não é o nosso carro, não é a nossa bicicleta, não são as coisas dessa vida, não são o namorado, a noiva, o marido, a esposa, os filhos, não são nada disso. Só quem nos enche desse poder é o Espírito Santo de Deus. E Ele está aqui. Ele está aqui e nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo e veio para nos encher nessa noite. Se coloque em pé, comece a agradecer, comece a louvar, nunca deixe de adorar, nunca deixe de receber o Senhor com alegria, a palavra dEle com alegria. Lembre-se sempre que Deus está contigo, amém? Maior é o que está com você e Ele chegou para estar lembrando você que você precisa se importar, você precisa viver o poder da tranquilidade, mas somente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deixe o Espírito Santo te envolver, deixe Ele te tocar, deixa mesmo o Senhor na sua vida, aleluia, e comece a clamar, comece a adorar, comece a glorificar a Ele que está neste lugar. Abre o teu coração e comece, aleluia, não só se importar, mas também valorizar o momento a sós com Ele. É você e Deus agora, e também cuide dos seus. Vamos louvar e comece a adorar, louve, levante a sua voz. Depois nós vamos orar, vamos clamar, fazer o apelo, aleluia. Tempestade vai passar, mas a promessa ficará para sempre. Viva em mim, e quando o dia clarear, eu saberei que toda noite acaba. Pro sol brilhar, posso enfrentar o dia mau. Eu não vou desistir, até mesmo se ferido for. Eu não vou desistir.
Posso enfrentar o dia mau, eu não vou desistir. Até mesmo se ferido for, eu não vou desistir. Creio em ti, meu Senhor. Tu és a força da minha vida. Venha o que vier, eu vou sobreviver. Tua palavra me encoraja. Venha o que vier, eu vou sobreviver. Vou sobreviver. Seguro estou. Vou sobreviver. Eu confio em ti. Vou sobreviver. Firmado estou. Vou sobreviver. Eu creio em ti. Vou sobreviver. Seguro estou. Vou sobreviver. Eu confio em ti. Vou sobreviver. Firmado estou. Vou sobreviver. Eu creio em ti. Tu és a força da minha vida. Venha o que vier, eu vou sobreviver. Tua palavra me encoraja. Venha o que vier, eu vou sobreviver. Tu és a força da minha vida. Comece a clamar, aleluia. Se você tem andado muito ansioso, muito ansiosa, e não tem esse poder da tranquilidade, comece a orar para que o Espírito Santo, aleluia, te lembre dessa palavra, para que você possa se importar com as pessoas, ainda mais, não com seus interesses, mas com o interesse dos outros, porque este é o amor. Ele não se importa com seus interesses, mas com os seus interesses dos outros. Comece a orar para que o Espírito Santo te lembre que você precisa valorizar o momento a sós com Deus. Se você está andando ansioso por coisas desta vida, comece a orar para que o Espírito Santo te lembre a valorizar este momento a sós com Ele, aleluia, se humilhar na presença dEle. Ele diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Deus quer sarar a sua terra, para você sobreviver, andando sobre os problemas, andando sobre as adversidades, sobre as lutas, sobre as dores da vida. Comece a orar para que o Espírito Santo te lembre, aleluia, que você precisa cuidar dos seus, encorajando-os, auxiliando, aleluia, oh, aleluia, Espírito Santo de Deus, e corrigindo. O Senhor te levantou como igreja para encorajar, para auxiliar os seus, para corrigir os seus através da palavra de Deus. O Senhor te levantou, aleluia, como atalaia. O Senhor te levantou, aleluia, como este que vai estar sendo como Jesus, amando os seus irmãos, assim como Jesus, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus,
Nós te invocamos nessa noite, Pai. Perdoa, Senhor. Nos envolve, Senhor, com tua graça, com teu poder. Encha com teu Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo, e venha, Senhor, suprir as nossas necessidades espirituais, as nossas necessidades, Senhor, seja de qualquer tipo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó, seguro estamos em Ti, aleluia. Vem o que vier, vamos sobreviver, aleluia. Tu és a força da minha vida. Vem o que vier, luta, adversidade, seja o que for, persevere na comunhão, persevere na palavra. Tua palavra, persevere na palavra, ela te encoraja. Persevere na comunhão, no partir do pão, persevera nas orações. Se vier, eu vou sobreviver. Aleluia. E as palmas louvem ao Senhor. Glória a Jesus. Glória ao Pai. Glória ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos e irmãs. Glória a Deus. Vem o que vier, nós vamos sobreviver. Porque o Senhor nos salvou, nos resgatou. A morte não pode nos separar do amor de Deus. Vem o que vier, até a morte, se ela vier, você estará nos braços dele. Amém? Para a glória de Deus. Nós vamos encerrar o culto. Antes eu queria lembrar todos os obreiros, líderes. Agora no final do culto nós vamos ter uma reunião rapidinho. Eu preciso entregar para os irmãos um material, os obreiros que... Então todos fiquem um pouquinho após o culto. É uma reunião rápida, amém? Lembrando aos amados que amanhã nós temos a oração pelo Face da igreja, à meia-noite. Você possa estar ali orando, pedindo oração, clamando, perseverando na oração, amém? Domingo é a nossa ceia. Nós vamos ter uma reunião agora e teremos uma novidade sobre a ceia. Depois eu vou falar para os irmãos, mas a ceia do Senhor nós vamos estar participando, e primícias no domingo, tá? Primícias e a Santa Ceia. No domingo nós estaremos aqui para a glória de Deus. E a novidade, eu já vou falar para alguns irmãos que nós temos aqui, alguns irmãos que vêm de manhã. O culto da manhã nós vamos transferir para a tarde, amém? Vamos transferi-lo para a tarde. Por causa de algumas situações que depois eu vou falar aqui para os obreiros, nós vamos fazer um culto às 17 horas e o outro às 19, né? Por enquanto às 19, vamos ver como é que depois eu vou avisar os amados aí. 2 cultos, continuaremos por causa do espaço ainda, tá? Mas de manhã não teremos mais culto devido a alguns outros compromissos nossos aí como igreja também, como reino, tá bom? Então, mas teremos a ceia, 2 cultos, primícias, domingo agora, não esqueça. Estamos aliançados também no projeto Templo, amém? Quem não trouxe ainda esse mês, possa estar trazendo a sua oferta do templo. Quem trouxe 2, 3, amém, glória a Deus, Deus abençoe a sua vida. Mas quem se aliançou como igreja e não trouxe nenhuma, você possa estar trazendo, não é a quantia, amém? É a atitude do seu coração de um aliançado como igreja local, amém? Todos nós fizemos essa aliança como igreja, amém? Quem é a igreja Brasil para Cristo, Biritiba-Mirim, então glória a Deus. Então você é um aliançado, amém? Não é a quantia, mas já temos aí, acho que prestamos conta no 3º domingo. Depois os irmãos vão estar sabendo, essas são as nossas ofertas, contribuição para a melhoria da casa de Deus. Nós queremos comprar uma mesa de som, instrumentos e assim também o templo. Estamos aliançados aí, tá? O cofrinho também, tem alguns cofrinhos aqui. Quem quiser pegar, procura a gente, procura os obreiros, tá bom? Vamos encerrar, se coloca em pé, lembrando, continuamos em oração uns pelos outros. Quem não pegou o papel da primícia, pega ali na porta com os irmãos, tá? Para domingo nós fazermos um culto também de primícias aí e abençoando as vidas. Dia 13 nós temos uma vigília. Alguns irmãos já deram o nome, não é aqui, é em Jundiapeba, na nossa igreja Jundiapeba. Nós vamos fazer uma parte lá. Alguns irmãos que não vão de carro, vão com a van, tá?
Nós temos a van da igreja agora, cabe 13 pessoas, alguns já deram nome, eu não sei se tem vaga ainda, o pessoal está vendo isso aí. Então, quem for de carro também, né, com os seus carros, vai nos ajudar muito também, porque nós vamos fazer uma boa parte da vigília lá, como igreja também. Depois a igreja Jundiapeba assume, e nós temos essa oportunidade, né, para quem não é ainda batizado com o Espírito Santo, buscar o batismo, e quem já é, buscar o renovo espiritual, né? Porque nós precisamos, como nós vimos aí, são temas que nós temos vivido, que sem o Espírito Santo, aquela igreja, a primeira igreja, não tinha como fazer nada, porque Atos dos Apóstolos, na verdade, são atos do Espírito Santo que usou o apóstolo, né? E até hoje usa. Então, vigília, nós temos lá em Jundiapeba e vamos fazer, nós estamos tentando trazer, né, um pastor, amigo nosso, abençoado, ainda não vou falar o nome dele, porque não está certo ainda, mas esteja orando para que todos os detalhes da vigília sejam sanados aí, seja para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por a tua palavra, pelo nós estarmos juntos aqui em comunhão, te louvamos pela vida de cada irmão, de cada irmã, pela vida, Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor, das crianças, adolescentes, jovens, irmãos e irmãs, aqueles que não puderam vir também. Pai, em nome de Jesus, que as tempestades passam, como nós cantamos aqui, mas a promessa fica, Senhor, fique ardente, viva para sempre na nossa alma, no nosso coração, Pai. Nós oramos, abençoamos a vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, de cada família, que leve, Senhor, para a sua casa mesmo essa bênção, Senhor, e quando chegar na sua casa, oh Deus, venha lembrar dessa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu para vivermos acima dos problemas, acima da dor, acima da aflição, acima do medo, encorajados, auxiliados e corrigidos pelo Senhor, Pai. E assim nós oramos e agradecemos, Pai, pela tua bênção, pela essa comunhão, pela tua graça, em nome de Jesus. Amém? Estenda a sua mão, que o grande e eterno amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos digam: se Deus é por nós, e agindo Deus, então salve Jesus, amém, se peça na paz do Senhor, está encerrado em nome de Jesus.